Graça e paz, amada igreja. Bom podermos nos reunir novamente na presença do Senhor, ainda que longe, não é? Mas creio que Deus tem um propósito para todas as coisas. E nesse tempo de distanciamento, de quarentena, ainda que a gente possa se sentir inseguro com as coisas, com a saúde, com a economia, com a política, o Senhor ainda é a nossa segurança. O Senhor ainda deve ser a nossa segurança. Isso não pode ser só um jargão, não é? Não pode ser somente frases prontas do cristianismo, mas tem que ser uma coisa do fundo do nosso coração, nossa certeza de que Deus está conosco, Deus está cuidando de nós. E é Ele quem nos dá a segurança. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo Herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos cantando, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Vamos cantar Jesus. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e
Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra, trovo santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte cante. Digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça!
graça, ó que infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Bom dia, amada igreja, graça e paz. Que tempo gostoso que nós tivemos de louvor e adoração ao nosso Deus. E mais um dia o Senhor nos concede a cada um de nós, como igreja, como pessoas, e que em família, apesar de não podermos nos encontrar fisicamente ainda, que através dessa tecnologia, né, possamos nos edificar, nos fortalecer, nos reanimar e permanecermos firmes diante dos desafios que Ele tem nos dado, e em especial em torno da Tua Palavra, em torno das Suas verdades. E a minha oração é que no dia de hoje Deus possa alargar, né, esticar, né, a nossa fé, o nosso coração, a nossa mente, para que realmente a palavra de Deus possa fazer sentido, possa mudar o nosso entendimento e, com certeza, mudando o nosso entendimento, o nosso estilo de vida, o nosso jeito de ser gente, jeito de ser humano, nós iremos sermos realmente abençoados e sermos transformados, seja como cidadão, seja como um profissional, seja como membro, né, de uma família. E para isso, então, eu gostaria que nós tivéssemos esse tempo nesta manhã. E eu quero convidar a cada um de vocês a abrir seu smartphone ou a palavra de Deus no livro de Hebreus. E vamos com expectativa, com fé, com alegria, estarmos refletindo e lendo na palavra de Deus. Hebreus 10, 19 a 24 nos diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos como é costume. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que Deus possa nos abençoar através dessa palavra em Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar? Ok, amados, o livro de Hebreus, com respeito ao autor, ele tenta então desenhar, pintar a realidade do ser humano e da sua necessidade primordial, existencial. E por outro lado, ele mostra de que esse ser humano ele precisa do divino, ele precisa dessa questão do espiritual, e retrata então dessa questão, né, de um ser, né, de um Deus, né, que ama e que amou a cada um de nós. E Hebreus então ele trata, né, de que Deus, esse Cristo, ele é o revelador e o mediador da graça de Deus. Isto é, Cristo, Jesus Cristo, está acima de toda e qualquer situação, pessoa, né? Isso a gente pode perceber, né, quando
esse autor inicia a sua carta, né, dizendo sobre isto. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Com isso, nesta manhã, diante dessa angústia que eu e você vivemos, o texto, a palavra nos desafia de que a maior necessidade que o ser humano carece e necessita é dessa temática que eu queria conversar com vocês, de que nós precisamos viver o novo e o vivo caminho, como o próprio texto que nós acabamos, né, de ler de Hebreus 10. Vivendo o novo e vivo caminho. Esta é a expectativa, né? Esse é o desejo, né, que eu e você precisamos ter diante de tantas angústias que nós temos vivido. E que essa angústia, ela pode ser suprida, sanada, né, através dessa experiência, desse novo e vivo caminho que o livro de Hebreus quer nos propor nesta manhã. E é interessante que o autor, então, ele retrata esse processo, né, desse vivo e novo caminho, trazendo algumas ilustrações, né, exemplos com respeito ao Velho Testamento, né? E uma das questões que o autor nos coloca, né, ele fala sobre essa questão do sacerdote, né? E para isso a gente precisa, né, retornar um pouco, né, na palavra de Deus e relembrarmos, né, dessa experiência, né, dessa ação de Deus sobre o povo de Israel, no sentido do sacerdote. E a gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus de amor que, apesar do homem ter dado as costas a Ele, é um Deus de amor que sempre está indo de encontro, né, a cada um de nós. E não foi assim, né, com relação ao povo de Israel. E diante, né, daquela experiência, né, de ser libertos, né, lá do Egito, e diante da peregrinação, Deus então estabelece essa questão do tabernáculo, né? Então o tabernáculo seria mais do que uma tenda, né, e que nessa tenda, né, tinham os seus ambientes, né? O primeiro ambiente seria o pátio, e seria a área externa do templo, onde todas as pessoas, né, poderiam ter esse acesso, mas lendo alguns comentários, menos os leprosos, os impuros, né, eles não poderiam, né, transitar nesse espaço, nesse ambiente. E depois esse tabernáculo tinha um outro ambiente, e esse ambiente se chamava Lugar Santo, tá? E era o primeiro compartimento, o primeiro ambiente do templo que era restrito somente para os sacerdotes. Tá? E por fim, seria o ambiente, né, conhecido como Lugar Santo, ou Santo dos Santos, em que somente o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava nesse ambiente, né, para fazer um sacrifício, né, pelos pecados
né, daquele povo e daquela nação. E se nós queremos, né, ter esse novo de Deus, nós temos que ter essa experiência desse sacerdote. Mas não o sacerdote, né, do Velho Testamento, mas o sacerdote que o texto que nos ensina, né, nesta manhã. Esse sacerdote, versículo 20, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse sacerdote, então, que é Cristo Jesus, ele fez um único sacrifício, né? Um sacrifício que foi definitivo, né? Absoluto, de uma vez para todos. E através desse sacerdote, né, através desse sacrifício, então, nós podemos ter esse acesso à presença de Deus, a esse lugar que nos fala ao Santo do Santo. É muito interessante, né, esta questão de presença de Deus. E muitas vezes nós falamos, né, estamos na presença de Deus. Mas se a gente retratar um pouco esta questão dessa seriedade, né, das implicações, então a gente pode perceber, lendo o texto, que não é a presença de Deus, ela é uma questão, né, não digo restrita, mas pessoas que precisam ter essa experiência, né, de entendimento, né, sobre essa pessoa, né, chamada Jesus Cristo, que nos fez esse sacrifício vivo por cada um de nós. Tá? E diante desse desafio, de termos essa comunhão, né, no Santo do Santo, o Hebreus então nos fala, né, que devemos entrar com essa intrepidez, né, com ousadia, tá, na presença de Deus. E ele faz então uma lista, talvez, né, no versículo 22, né, e eu vejo essa lista como se fosse, né, experiências, né, ou práticas espirituais que cada um de nós precisamos ter nas nossas vidas para podermos verdadeiramente desfrutarmos desse Santo dos Santos. Né? O texto nos fala então de termos um sincero coração, esse é um coração sem fingimento, né? Da ideia, né, de um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, uma plena certeza de fé, isto é, né, a ausência da dúvida ou da incredulidade. E se você deseja aprofundar mais um pouco dessa questão dessa certeza da fé, logo a seguir no capítulo seguinte, Hebreus 11, nós podemos ver uma lista, né, considerado homens de fé e mulheres de fé. E por fim, com o coração purificado, né, lavado com água pura. Aqui nos dá uma ideia, né, o apóstolo Paulo nos fala desta questão, não no sentido de ritos, tá? Mas de que em Efésios 5:26 nos fala que Cristo purificou a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Sim, tem essa parcela, né, desse entendimento de que se refere com respeito ao batismo, né, como algo, um rito, em obediência, né, à palavra de Deus, mas essa purificação vem mediante a palavra de Deus. Isto é um relacionamento contínuo que nós precisamos ter, né, em relação a Jesus Cristo. E esse acesso diante a presença de Deus, amados, tá? E diante dessa confiança, né, diante dessa intrepidez
Hebreus 4,16 nos fala o quê? Ele fala assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente, juntamente do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Muito bem, desfrutarmos da presença de Deus, mas isso nos capacita, né? Nos leva, né, a acessarmos, né, o coração do outro. Como nós podemos ver no versículo 24, né, de Hebreus 10. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Interessante. É esse movimento, né, de amarmos a Deus com todo o nosso ser, né, e amarmos o próximo. Então, quando nós temos uma verdadeira comunhão, quando nós acessamos a presença de Deus, o Santo do Santo, nós temos esse entendimento e o nosso coração fica aquecido em relação àquilo que acontece ao nosso derredor. E o autor então nos fala que nós precisamos considerar uns aos outros. Né? Isto é, amados, esta questão do amor e essa questão das boas obras, né, não é algo automático. Nós precisamos ser assim desafiados, né, estimulados, encorajados nesse sentido. Tá? E essa questão, né, uns aos outros, nós estamos falando de comunhão, de relacionamento. E nós estamos vivendo em tempos de distanciamento, não é verdade? Como será que esse princípio, essa verdade, poderia ser, né, colocada em prática? Eu penso que a tecnologia que temos hoje é uma forma de nós nos estimularmos uns aos outros. Tá? Eu tomo como exemplo, né, a nossa igreja tem buscado, né, fazer essa conexão, seja através da oração, né, e falando nisso, às terças-feiras nós temos tido os nossos encontros online, tá? Então você pode verificar lá no avisos, se ainda você não teve assim esse interesse. A minha oração é que o seu coração possa estar sendo aquecido para que venhamos a colocar em prática essa questão do estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Tá? E também, né, na quinta-feira, né? Às quintas-feiras nós temos tido também a nossa comunhão, né, online, tá? E uma forma de nós nos vermos e de nós verbalizarmos também sobre as nossas alegrias, nossas experiências que nós temos tido nesse período. E fiquei muito contente também, né, de um grupo de mulheres oficializou, é um grupo que se reunia também online e que está estendendo isso para a igreja. Então, mulheres, tá? É um tempo também de você, né, ter esse tempo de comunhão, de relacionamento, de uns aos outros, né, nos estimularmos, nos encorajarmos nessa questão do amor e das boas obras. Tá? Precisamos, então, nesta manhã, responder a essa pergunta: será que estamos vivendo esse novo e vivo caminho? Nós verdadeiramente temos acessado, né, a presença de Deus conforme a palavra de Deus? E quando nós verdadeiramente acessamos a presença de Deus,
o Santo do Santo. Isso então aquece o nosso coração em direção às realidades que nos rodeiam. Essa realidade de uns aos outros, né, se torna realidade. Que a minha oração nesta manhã, que a palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus venha realmente nos motivar, nos encorajar a sermos realmente homens e mulheres que tenhamos encontros verdadeiros de aquebrantamento, de restauração e de cura diante do Santo dos Santos. Se nesta manhã você se sente um pouco, talvez, triste diante das circunstâncias que você está vivendo, desmotivado, e talvez você fique, né, nessa ilustração, nessa dinâmica do tabernáculo, talvez você fique, né, no pátio, né, ou no átrio, e não acessou, não tem tido esse entendimento, né, e esse espírito de acessar o Santo do Santo. Vamos orar para que você possa realmente acessar o Santo dos Santos. Amém? Espírito Santo de Deus, nós agradecemos. Obrigado por essa tua palavra nesta manhã. E oro especificamente para as pessoas que, por algum motivo, não têm tido essa intrepidez, essa ousadia de acessar o Santo do Santo. Oh Deus, que a tua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa, oh Deus, quebrar, oh Deus, retirar as coisas que o impedem, Senhor Pai. Por favor, Espírito Santo, derrama, oh Deus, desse novo e vivo caminho, Senhor. Por favor, que a tua igreja possa caminhar, oh Deus, com esse entendimento e nessa experiência, Espírito Santo de Deus. Por favor, esta é minha oração. É que nós oramos, nós agradecemos. E logo a seguir, nós vamos ter o momento da ceia e que você, em família, tá, possa estar preparando e que possamos ter esse tempo também de comunhão, de fortalecimento em Cristo Jesus. Amém. Gostaria de estar lendo a palavra de Deus antes de nós desfrutarmos, né, desse momento da Santa Ceia. O texto é de Romanos 5, 17 a 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém, amada igreja? Esses elementos, né, o pão simbolizando, né, o corpo de Cristo, e o suco simbolizando o seu sangue, isso representa esse gesto, essa decisão, essa escolha que Jesus Cristo fez em obediência. Obediência essa, como diz em Filipenses, obediência essa que o levou morte e morte de cruz, para nos dar vida, para sermos justificados, para sermos novas pessoas,
Eu gosto dessa versão, né? A mensagem, no finalzinho desse texto que nós lemos, ele fala assim: tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. Amém? Eu creio que esse entorno desses elementos, em torno dessa mesa, nos convida a vivermos essa vida presente, né, do hoje em abundância. Para isso, a palavra de Deus nos convida a nós examinarmos a nós mesmos, né? Sonda-me, porque o Senhor conhece o meu coração, o nosso coração, e que possamos ter esse momento agora de orarmos, né, para que não possamos banalizar, né, esse momento. Amém? Então vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sondar o nosso coração neste momento. Oremos. Pai, muito obrigado por essa obra que o Senhor realizou naquela cruz, um ato que mudou a história, né, da humanidade, que mudou a minha história, que mudou a história, ó Deus, da tua igreja, e que nesta manhã o Senhor venha nos perdoar, nos purificar das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, do nosso pecado, e que nesta manhã possamos ser renovados, porque nós cremos nessa obra, Senhor, ó Pai, nessa obra que nos salva, mas que nos transforma também, em relação ao nosso entendimento, em relação ao nosso jeito de ser, que muitas vezes, em relação às nossas escolhas, atitudes, que tem desagradado o teu coração. Mas obrigado porque diante dessa tua obra, diante da tua presença, nesta manhã, somos renovados, somos fortalecidos, somos perdoados, Senhor, Pai, e somos vocacionados também. Abençoa a tua igreja, é que nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Amém. E que neste momento você em família, né, você que é pai de família, né, você possa estar, né, com alegria no coração, né, repartindo esses elementos e abençoando, né, a sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos os lares, desde agora e para todos sempre. Amém.